Por que você precisa aceitar Jesus? Nesse vídeo de hoje eu quero deixar aqui bem claro o porquê eu, você e todos os seres humanos precisamos aceitar Jesus. A palavra que eu quero ler hoje com você está em João, no Evangelho de João, seu capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, por que nós precisamos aceitar Jesus? Ou seja, na realidade, crer em Jesus Cristo como sendo Filho de Deus. Porque se nós não crermos que Jesus é o Filho de Deus, nós estamos condenados pelo pecado. A palavra do Senhor vai dizer lá no início da Bíblia, em Gênesis, que Deus ele criou o mundo, não havia nada, e disse haja luz, criou o homem à sua imagem e semelhança e tudo o que existe na terra hoje como nós a conhecemos, o céu, os mares, os animais, a relva e etc. E ali o homem estava ali no Éden e eles caíram no pecado. E quando o homem cai no pecado, o que acontece? Automaticamente nós somos destituídos da glória de Deus, nós somos separados da glória de Deus. Então todos nós hoje, mesmo quando nascemos, quando somos bebês, a partir do momento que nós entramos no mundo, no planeta Terra, nós já estamos condenados pelo pecado, porque o mundo jaz o maligno. Então todos nós somos pecadores e todos estamos destituídos, separados da glória de Deus. Não podemos nos aproximar de Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele envia Jesus Cristo, o seu único Filho unigênito, que também é Deus. Jesus, ele se usurpa, ele tira todo o seu poder, toda a sua glória para poder se fazer homem e pisar nessa terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, se eu e você não crermos que Jesus ele foi enviado, morreu pelos meus e pelos seus pecados. E talvez você possa falar, mas eu não era nem nascido, Jesus ele veio há 2000 anos atrás, como ele morreu pelo meu pecado? Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus atemporal, e Jesus sendo Deus também é atemporal. Então o nosso pecado, ele morreu pelo meu pecado, tanto daqueles que morreram antes dele, ou daqueles que morrerão e que morreram depois de todos os que estão vivos hoje. Isso inclui eu e você que está vendo esse vídeo. Então é necessário você aceitar Jesus, você crer que Jesus é o Filho de Deus e que só por Ele nós podemos nos achegar a Deus. Você tem que entender que você é pecador. Porque hoje eu vejo muitas pessoas dizendo, não, mas eu sou bom. Eu falo isso, irmão, porque eu era assim também, mas eu sou boa, eu não estou fazendo mal para ninguém, tô bem, eu trabalho, eu não sei o que, eu não estou fazendo nada assim de demais, porque a gente está sempre se comparando com o erro das outras pessoas. Só que a verdade é que nós jamais devemos achar que o pecado de alguém é maior do que o nosso, porque tudo é pecado. Nós estamos no mundo em pecado. Nossa natureza, a nossa natureza adâmica é caída. Nós somos pecadores. E aquele que diz que não peca, esse já está pecando, porque ele está mentindo. Todos nós somos pecadores. A única coisa que limpa os nossos pecados é o sangue de Jesus. Então, para você ter a vida eterna, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo, ele morreu pelos seus pecados ali na cruz, como está em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que era para nós foi jogado sobre ele, os nossos pecados foram jogados sobre Jesus Cristo, que não fez nada. Ele morreu no meu e no seu lugar. Aquela cruz era para Barrabás, não era para Jesus. E Barrabás espiritualmente representa eu e você, todos nós que somos pecadores, estamos separados da glória de Deus. Então, quem te convence dos seus pecados é o Espírito Santo de Deus e a pregação do Evangelho.
A pregação do Evangelho, como eu estou pregando aqui para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crer em quem? Em Jesus, não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então, irmão, não seja levado por qualquer palavra, qualquer coisa que fala para você. Não são as suas obras que vão te levar para o céu, que vão te dar a salvação, a vida eterna. Você tem que crer em Jesus Cristo. E como eu faço para crer em Jesus Cristo? Existe um processo. E nós vamos ler isso em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, versículo 38. Aqui Pedro ele estava fazendo ele fez a primeira pregação ali e houveram as primeiras conversões depois da descida do Espírito Santo na terra. E aí no seu versículo 38 eles ouviram, né, a pregação que Jesus ele veio ao mundo para tirar os pecados, que ele morreu no nosso lugar, que todos somos pecadores, todos estamos separados da glória de Deus. Então não adianta você falar assim, mas eu tenho Jesus no meu coração. Não é assim que funciona, irmão. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero. Eu me lembro quando eu estava ali, eu ouvi uma certa feita uma pessoa pregar, e a pessoa falou, você quer aceitar Jesus? Você crê em Jesus? Eu falei, eu já creio. Por quê? Porque eu fui criada na igreja católica, né? Fui criada ali, mas eu não tinha uma vida de arrependimento. Quais são os passos verdadeiros para dizer que eu creio em Jesus, que eu sou uma nova criatura, que eu criei que Ele morreu por mim? É o que? É o arrependimento. Nós vamos ver isso aqui. Quando Pedro ele prega, as pessoas que estavam ali, ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Que agora que nós ouvimos essas palavras, entendemos que nós somos pecadores, que nós estamos separados da glória de Deus, que precisamos receber Jesus, crer em Jesus. O que nós faremos para receber essa salvação, essa vida eterna? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quais são os atos para eu crer em Jesus? É o arrependimento dos pecados. Então, por que quando eu estava ali na religião do catolicismo, eu tenho Jesus no meu coração, mas eu não vivi uma vida, irmãos, que refletia Jesus Cristo em mim? Eu continuei fumando cigarro, continuei xingando, continuei não respeitando as pessoas, continuei usando drogas. Mas você usou droga, irmão? Não uso droga. Né? Mas você mente, irmão. Se a gente for colocar aqui uma pequena tabela aqui dos 10 mandamentos de Deus, né? Que o nosso país brasileiro é cristão, a sua maioria é cristã. Então se nós vamos pegar aqui os 10 mandamentos da lei, que não são somente 10, são muito mais, são 300 e poucos mandamentos, e a maioria não pequeis, não julgueis, não adultereis, não faça isso, não faça aquilo. Alguma dessas coisas você já fez. Então se você já mentiu, mesmo que seja uma mentira pequena, que alguém fala, você está em casa, e fala, não posso receber visita, você já está mentindo. Então, se você já roubou, mesmo que seja uma coisa pequena, você já furtou. Então, todos nós já mentimos. Então, por esses mandamentos, nós já estamos destituídos da glória de Deus, nós já estamos condenados. Se a gente for fazer uma pequena tabela aqui, se for céu e inferno, todo mundo vai para o inferno, irmão. Então, só que nós temos um advogado, que é quem? Jesus. Então você precisa se arrepender dos seus pecados. Você não é bom. As pessoas elas não conseguem entender isso quando eu falo isso para elas, porque eu achava que eu era boa. Mas você não é bom, eu preciso te falar a verdade. Então você precisa se arrepender dos seus pecados. E quem te convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus. O meu papel aqui não é te convencer, eu não tenho esse poder. Mas o meu papel é pregar a verdade para você. Então você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se batizar em nome de Jesus e você precisa receber e crer que Jesus ele morreu, ressuscitou para te dar a vida eterna e para te livrar do fogo do inferno. Então você precisa ter esses passos de fé para você receber a salvação, para você ser conhecido como filho de Deus. Então não são todas as pessoas que são filhos. Hoje, se você não está em Cristo, se você não reconhece que Ele morreu por você, se você não se arrependeu dos seus pecados, você não é filho de Deus, você é a criatura. Então tem todo esse processo